Tá. Boa tarde a todos do grupo Irmãos de Célia Lúcius da Escola Jesus Cristo, que agora a gente se reúne para poder refletir sobre mais uma mensagem que foi trazida para a gente por André Luiz. A mensagem de hoje é Momento de Deus, que está no livro Sol nas Almas e foi psicografada por Valdo Vieira e ditada por André Luiz. Então, antes de eu ler a mensagem de André Luiz, só para a gente poder iniciar, eu trouxe uma pequena mensagem aqui de Emmanuel, que está no livro... Agora, eu não coloquei o livro, mas a mensagem se chama Responsabilidade. Deus emprestou-te filhos para que os eduques. Deus confiou-te terras para que as cultives. Deus mandou-te o dinheiro para servir ao bem. Deus te envia saúde a fim de que trabalhes. Deus te fez livre, forte e também responsável. A vida é luz em todos, mas o mundo é de Deus. Então vamos fazer a nossa oração para a gente poder depois ler a mensagem de André Luiz. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, Maria Santíssima, benfeitores espirituais da Escola Jesus Cristo, agradecemos a oportunidade de mais uma vez por podermos estar reunidos virtualmente para estudar um pouco mais sobre os ensinamentos trazidos a nós por Cristo e pelos Espíritos. Que possamos ser iluminados nesta tarde para compreender as necessidades que precisamos para a nossa evolução espiritual. Fiquem conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. A mensagem de André Luiz, que é intitulado Momento de Deus, ela diz o seguinte, ele diz o seguinte: passará, talvez, desapercebido para nós, contudo, ele existe no tempo, o momento de Deus. Esfalfamo-nos bastas vezes, transfigurando os valores da atenção nos desperdícios da inquietação, diligenciando impor a fé religiosa naqueles que amamos, esquecidos de que o Criador lhes consagra mais amor que nós mesmos. Deus espera. Por que desanimar de nossa parte quando a edificação espiritual se nos afigura tardia? Com isso, não desejamos dizer que somente nos resta abandonar ao vento da provação aqueles entes queridos para os quais aspiramos o entendimento maior. Reflitamos que se a divina providência nos confiou, de certo assim procedeu através das pessoas e circunstâncias que nos rodeiam, aguardando algo de nossa cooperação no amparo a eles. Em tempo algum, ser-nos-á lícito relegar para Deus as obrigações que nos competem, o que nos constrange igualmente a verificar que existe a parte de Deus em cada realização, cujo âmbito não nos é defeso a qualquer exigência. Não conseguimos antepor-nos de maneira alguma ao momento de Deus e nem fazer o que lhe cabe realizar. Todavia, somos convidados a preparar-lhe as condições adequadas ao surgimento vitorioso. À medida que nos intensifica a madureza de espírito, categorizamos-nos à conta de semeadores nas almas. Nesse sentido, recordemos os cultivadores da gleba, que sustentam a civilização e asseguram a vida.
Nenhum deles, por mais sábio, logra desentranhar com as próprias mãos os princípios da semente, cujo embrião possui um instante próprio, a fim de desacolchetear envoltórios e desabrochar a plena luz. Ainda assim, patrocinam a exatidão da leira, administram adubos, dosam a rega, garantem a defesa da planta e efetuam enxertias, quando enxertias se façam necessárias ao rendimento da produção. Se há imprescrutável serviço divino na intimidade dos processos da natureza, há inadiável serviço do homem na esfera da natureza, para que a natureza corresponda intensamente ao toque divino. Os estatutos da criação não permitem à criatura relegar para o Criador a obrigação que lhe compete. Ama, pois, teus pais, filhos, irmãos, amigos e companheiros, tais quais são por agora, sem te esqueceres de ajudá-los com simpatia, cooperação, fraternidade e bons exemplos, a se exprimirem por valioso auxílio prévio. Trabalha e prepara com eles e junto deles o futuro melhor, na convicção de que, em matéria de compreensão e penetração nos reinos do Espírito, os mais elevados anseios humanos são compelidos a esperar pelo momento de Deus. Então essa é a mensagem de André Luiz, e aí agora a gente vai fazer algumas reflexões sobre o que ele escreveu para a gente. E a mensagem dele nos leva a refletir sobre aquilo que esperamos de Deus e o momento de Deus. O momento do nosso Pai, que tudo sabe e também nos supre do necessário para a nossa edificação espiritual. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 7, Jesus nos fala que até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Então, Deus sabe de tudo. Deus provê tudo que é necessário e no momento que Ele acha que é necessário. Ele nunca nos desampara, mesmo que achemos estar desamparados. Tudo irá ocorrer no tempo que Ele preparou, no tempo que Ele considera adequado. Muitas das vezes a gente gasta valioso tempo com inquietações, é o que André Luiz fala aqui na mensagem. E existe uma mensagem de Emmanuel em que ele diz que a perturbação que nos cerca também perturba todos aqueles que estão em nossa volta. Porque nessa mensagem de André Luiz ele fala de nós e do nosso próximo, daqueles que estão ao nosso redor. Então, se a gente está perturbado, os que estão ao nosso redor também estarão perturbados. Estarão inquietos com aquilo que a gente estiver inquieto. Essa colocação de Emmanuel está no livro, está numa mensagem que chama Evitando Inquietações, do livro Calma. E aí, nessa mensagem, ele nos orienta a revisarmos, pelo menos de quando em quando, as induções que nos possam impelir à intranquilidade, que nos possam impelir às inquietações. Então a gente deve, de tempos em tempos, revisar essas induções, aquilo que nos causam inquietações, para que possamos trabalhar de forma a impedir esses gatilhos de inquietações. Por quê? Como ele mesmo alerta, como Emmanuel mesmo alerta, se a gente está inquieto, quem está ao nosso redor também vai estar inquieto. Então a gente precisa, de tempos em tempos, revisar nossas atitudes, revisar nossos pensamentos, para impedir que esses gatilhos de inquietude nos sirvam, nos chegue a tomar o nosso tempo.
André Luiz nos dá em sua mensagem um alerta de que devemos amparar aqueles que Deus colocou em nosso convívio. Está aqui no parágrafo 4. Não desejamos dizer que somente nos resta abandonar ao vento da provação aqueles entes queridos para os quais aspiramos um entendimento maior. Então, vemos que nossa responsabilidade para com aqueles que nos rodeiam é muito grande. A gente tem que revisar nossas induções, inquietações, para que as nossas inquietações também não deixem os nossos, o nosso irmão próximo inquieto. E também a divina providência colocou esses irmãos próximos de nós, com diferentes características, porque Deus aguarda de nós cooperação para ampará-los. É o que o André Luiz fala aqui mais à frente nesse parágrafo 4. Reflitamos que a divina providência nos confiou, de certo assim procedeu, através das pessoas e circunstâncias que nos rodeiam, pessoas e circunstâncias, aguardando algo de nós, de nossa cooperação no amparo a eles. Então a gente tem responsabilidade para com aqueles que estão ao nosso redor. Deus espera, está no terceiro parágrafo aqui, é o que ele diz no terceiro parágrafo. Ele espera, ele aguarda que estejamos aptos a auxiliar nosso irmão, mesmo que seja de forma tardia, mas Deus espera. Ele quer que sejamos bons por nossos próprios méritos. Por isso que ele nos criou simples e ignorantes, passíveis de errar, de cometer o mesmo erro em sucessivas encarnações, mas ele nos espera, porque a melhoria, o engrandecimento espiritual, o conhecimento, ele tem que vir pelos nossos próprios méritos, pelo nosso esforço, porque assim nós vamos ter valor a tudo aquilo que nós adquirirmos na nossa evolução espiritual. Por isso que a gente é criado simples e ignorante, senão Deus bastaria criar a gente já pronto e acabado, bom, mas isso não seria válido, não daríamos o valor adequado a isso. E Deus espera, e sempre nos dá a oportunidade para que coloquemos à prova nossos instintos mais primitivos. O instinto do egoísmo, por exemplo, que muitas das vezes nos leva a virar as costas para o nosso irmão necessitado. Para aquele irmão que está no nosso convívio e que ainda não tem certos esclarecimentos e que ainda perdura em caminhos errados. André Luiz, na mensagem, ele diz, não desejamos dizer que somente nos resta abandonar ao vento das provações aqueles entes queridos para os quais aspiramos o entendimento maior. Então, não devemos desamparar o nosso irmão, aquele que convive com nós, ao vento, deixá-lo à sorte, deixa que o destino ensina, que a vida irá ensinar. A gente não deve dizer isso. Deus espera que nós cooperemos para que o nosso irmão e a nós evoluamos espiritualmente e moralmente. E para isso precisamos estar um ajudando o outro, nunca deixando um ou outro desamparados. Aqui no parágrafo 5 da mensagem de André Luiz, ele diz o seguinte, em tempo algum, ser-nos lícito relegar para Deus as obrigações que nos competem. Então não devemos transferir para Deus as nossas responsabilidades diante das nossas tarefas, diante das nossas obrigações com o nosso próximo. O que nos constrange igualmente é verificar que existe a parte de Deus
em cada realização, cujo âmbito nos é defeso a qualquer exigência. Deus está em tudo. É o que está no início da mensagem que eu li, na mensagem que eu li no início, de Emmanuel. Então, não devemos reconhecer que Deus está em tudo e também devemos assumir a nossa responsabilidade para com o mundo e para com o nosso próximo. Quantos de nós que às vezes em oração pedimos a Deus determinadas coisas que fazem parte de nossa responsabilidade? Obviamente, não somos atendidos, porque compete a nós resolver determinados problemas. Não somos atendidos porque o que pedimos, muitas das vezes, está ligado à matéria, do que a nossa evolução moral e espiritual. Na pergunta 659 do Livro dos Espíritos, a pergunta que faz aos Espíritos: qual o caráter geral da prece? Aí a resposta é: a prece é um ato de adoração, orar a Deus é pensar nele e aproximar-se dele. É pôr-se em comunicação com ele, é entrar em contato direto com Deus. As três coisas que podemos propor em uma prece são louvor, louvar, pedir e agradecer. Pedir coisas materiais? Não. Isso nunca, porque isso a gente não vai ser atendido. Então a gente deve pensar que pedir a Deus não é pedir coisas materiais. Pedir ajuda, o amparo a um irmão que está doente, podemos pedir. Mas agora, pedir bens materiais, isso em oração, para ajudar determinada pessoa, em hipótese alguma, nós não vamos ser atendidos. E também não podemos pedir coisas que nos isentem de responsabilidades para com o próximo. Isso a gente não pode pedir em hipótese alguma. Se fazemos isso, não seremos atendidos, porque aquele irmão que partilhamos a existência e que pedimos algo para nos livrar do problema e do tormento que ele nos traz, Deus não vai atender. Porque compete a nós auxiliar o nosso próximo. É o que está na mensagem aqui, que Deus espera a cooperação no amparo ao nosso próximo. Então ele não vai atender. Não vai atender porque compete a nós usarmos os recursos que Deus nos deu, que Deus nos forneceu para assumir nossas responsabilidades de auxílio ao nosso próximo. Emmanuel traz numa mensagem que está no Livro da Esperança, a mensagem é a seguinte, o título da mensagem é Setor Pessoal. Tudo aquilo que dispomos, incluindo afeições, condições, oportunidades, títulos e recursos, pertencem originalmente a Deus. Contudo, é forçoso zelarmos pelo setor das próprias obrigações, porquanto, queiramos ou não, responderemos a Deus através das leis que orientam a vida pelo serviço individual que nos cabe fazer. Então, todos os recursos que dispomos nesta existência são de Deus. Foram talentos dados por Deus para que possamos colocar em ação, em benefício nosso, da nossa evolução espiritual e também do próximo. Não devemos enterrar nenhum talento. Porque assim como está na parábola e aqui na mensagem também, se nós enterrarmos os nossos talentos, deixarmos de utilizá-los em benefício do próximo e em benefício do nosso engrandecimento espiritual, nós vamos prestar contas deles a Deus.
Na mensagem de André Luiz, nos parágrafos 6 e 7, não conseguimos antepormos de maneira alguma ao momento de Deus, e nem fazer o que lhe cabe realizar. Todavia, somos convidados a preparar-lhe as condições adequadas ao surgimento vitorioso. À medida que se nos intensifica a madureza de espírito, categorizamos a conta de semeadores nas almas. Dois parágrafos muito bonitos que nos alertam para o fato de que não podemos interferir no momento de Deus. Em hipótese alguma, podemos interferir no momento de Deus, mas sim colaborar para que ele possa acontecer. E para que possamos contribuir com a edificação do... Peraí. E para que possamos contribuir com a edificação de Deus, devemos nos condicionar ao amadurecimento de nosso espírito. Só assim seremos semeadores que lançam sementes nos mais diversos terrenos. É o que ele fala aqui no parágrafo 7. A madureza de espírito nos tornará semeadores nas almas. Mas como podemos contribuir para nosso amadurecimento espiritual e nos tornarmos semeadores? Como? De que forma a gente pode fazer isso? Nos evangelizando. Aprender e vivenciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. As palavras do Evangelho que nos foram trazidas pelo Cristo há quase 2000 anos, com linguagem que as pessoas compreendiam naquela época, foi clarificada para a nossa época através da codificação de Kardec. Então, não temos desculpa para não aprender e colocar em prática o Evangelho. Basta que tenhamos perseverança de aprender e colocar em prática. Mesmo se errarmos 10 vezes e acertarmos uma, devemos continuar perseverantes em aprender e praticar o Evangelho. Só assim iremos contribuir com Deus, sendo semeadores da palavra do Cristo, da palavra de Deus. É isso que Deus espera de nós. Amadurecimento espiritual, moral, para que possamos semear e trazer para perto dele os irmãos, aqueles que estão mais distantes. A partir do momento em que formos espiritualmente maduros, não faremos o que o André Luiz diz na mensagem, no segundo parágrafo. Aqui no segundo parágrafo, ele diz que a gente vai tentar impor a fé religiosa naqueles que amamos. Então, se a gente for espiritualmente maduro, a gente não vai impor, mas sim levar nosso irmão a ter fé, através de nossos exemplos, através de nossas ações. Nós vamos mostrar ao nosso irmão a fé que ele necessita ter, a fé religiosa, e não impondo. No parágrafo 8, ele faz uma analogia bem ilustrativa. Na verdade, no parágrafo 8 e 9. Recordemos os cultivadores da gleba que sustentam a civilização e asseguram a vida. Nenhum deles, por mais sábio, logra desentranhar com as próprias mãos os princípios da semente, cujo embrião possui um instante próprio a fim de desacochetear envoltórios e desabrochar a plena luz. Aí no parágrafo 9 ele fala das condições que a gente pode ter
para poder fazer com que essa semente evolua, mas ele faz uma analogia muito bonita em relação ao que ocorre biologicamente com uma semente, que a gente não tem controle com aquilo dali, e também a gente traz isso para o nosso cotidiano, a gente também não tem controle sobre os acontecimentos com o nosso próximo, sobre as atitudes do nosso próximo. Então, o homem do campo ele não tem poder algum sobre o desenvolvimento de cada uma das sementes que ele planta. Ele almeja que todas nasçam, floresçam e dê frutos. Mas ele não pode controlar esse processo biológico. Mesmo assim, ele lança a semente ao solo. É isso que Deus espera de nós, amadurecimento espiritual, para que sejamos semeadores, independente do que ocorrerá com a semente que plantamos. Independente do que o nosso irmão vai entender, compreender dos exemplos que a gente fornece, nós devemos fazer. É a semente que nós estamos plantando. É pelo exemplo que o nosso irmão vai ver que ele precisa melhorar. Obviamente, ainda somos muito imaturos espiritualmente e aguardamos que aquela semente capenga que a gente lança dê bons frutos. Quais? Os do reconhecimento. Almejamos pela ajuda que fazemos ao próximo, o reconhecimento e o agradecimento. E nem sempre é isso que a gente vai ter. E aí o que acontece? A gente se frustra. E aí deixa de lançar a semente, deixa de praticar os ensinamentos do Evangelho, dar os bons exemplos. E aí a gente deixa de ser o semeador que Deus espera que sejamos. Isso tudo é devido à nossa imaturidade espiritual, que ainda que ainda somos muito imaturos. No parágrafo 11, cadê aqui, André Luiz nos diz: ama, pois, teus pais, filhos, irmãos, amigos e companheiros, tais quais são por agora. Ou seja, amar incondicionalmente, o que ainda somos incapacitados de fazer. Sem te esqueceres de ajudá-los com simpatia, cooperação, fraternidade e bons exemplos, a se exprimirem por valioso auxílio prévio. Aqui André Luiz nos mostra como podemos auxiliar nosso próximo. Ajudá-lo com simpatia, cooperação, fraternidade e bons exemplos. Às vezes somos perturbados por inquietações que nos impedem de sermos propícios a auxiliar o nosso irmão. Por isso, na mensagem de Emmanuel, ele nos alerta para que revisemos o que nos induz à inquietação de tempos em tempos, a fim de minimizar esses gatilhos que nos levam a inquietações. Porque se a inquietação nos aparece, não podemos auxiliar, amar incondicionalmente, não podemos ajudar com simpatia, com cooperação, com fraternidade, com bons exemplos, não podemos contribuir para a evolução espiritual nossa e do nosso próximo. Para encerrar, no último parágrafo, André Luiz diz o seguinte: trabalha e prepara com eles, com os nossos pais, filhos, irmãos e amigos, companheiros, e junto deles o futuro melhor, na convicção de que, em matéria de compreensão e penetração nos reinos do Espírito, os mais elevados anseios humanos são compelidos a esperar pelo momento de Deus. É trabalhar e preparar um futuro melhor com aqueles que nos compartilham a existência espiritual, porque tudo irá acontecer no momento de Deus.
Então, que possamos começar a trabalhar e a preparar um futuro melhor e deixar que a providência divina aconteça no momento que deve acontecer. Porque assim como o homem do campo não tem controle sobre o desenvolvimento biológico da semente, nós também não temos controle algum sobre o momento de Deus, o momento que Ele quer que as coisas aconteçam. Vamos fazer nossa oração para encerrar. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, Maria Santíssima, benfeitores espirituais da Escola de Jesus Cristo que nos acompanharam, agradecemos este momento e que possamos compreender a necessidade de trabalhar juntos, uns com os outros, na evolução espiritual de todos nós. Fiquem conosco, permaneçam conosco, que assim seja. Boa tarde a todos.